Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação: você trabalha como motorista de um aplicativo, a Uber, ou 99, ou outro que porventura possa existir. E você, especialmente do sexo masculino, está dirigindo e de repente a moça pede para parar o carro e vai embora juntamente com a irmã que a acompanha dentro da corrida. Posteriormente, você vem a ser bloqueado do aplicativo. E ao buscar informações, verificando que ali se encerrava também uma fonte de renda, você recebe a notícia de que o bloqueio se deu em razão de uma denúncia de assédio. Segundo a irmã da moça que solicitou a corrida, você, motorista, se masturbou durante o serviço e por tal razão a corrida foi encerrada de modo mais agilizado e inclusive a passageira deixou R$30 no banco. Inconformado, você não só busca a Uber, como busca também a polícia, lavra o boletim de ocorrência e posteriormente busca o Poder Judiciário com dois objetivos. O primeiro deles, poder retornar à plataforma, até para que você possa continuar mantendo a renda que ela te traz. E em segundo plano, também obter uma indenização pelo constrangimento de ter sido acusado por um crime que não foi comprovado, até porque as próprias moças sequer buscaram a polícia ou o Poder Judiciário ou qualquer autoridade, limitando-se apenas a pedir o bloqueio do passageiro junto ao aplicativo ao qual ele estava vinculado. Ao buscar o Poder Judiciário, o indivíduo consegue a indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$10.000. Opção B, R$3.000. Opção C, R$5.000. Opção D, R$7.000. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar. E enquanto isso, eu vou falar um pouco a respeito da decisão que optou por condenar a Uber e também por fazer com que o aplicativo reintegrasse o indivíduo. Você sabe que quando uma pessoa vai fazer a vinculação a essas empresas, simplesmente existe um contrato, mas um contrato que você não consegue alterar. Você não tem condições, especialmente enquanto parte hipossuficiente, a parte infinitamente inferior à empresa a qual você está se vinculando, você não tem condições de ler o contrato e fazer contato com o administrativo da empresa, com o setor jurídico da empresa e querer você mesmo alterar algumas regras específicas para o seu caso. Você não tem essa condição. A sua única opção é assinar aderindo aos termos daquele contrato ou não assinar. E a isto se chama contrato de adesão. Esse tipo de contrato, essa modalidade contratual existe também em outras prestações de serviço, tais como de telefonia, por exemplo. Você nunca chegou e modificou um contrato com a Claro, com a TIM, com a Vivo. Você simplesmente aceita o que está ali. E em se tratando de contratos de adesão, é sempre necessária a observância da norma
que venha favorecer a parte que, justamente, não tem condições de optar em nada. O fato de você aderir a um contrato não significa dizer também que as regras constitucionais ou os princípios relacionados à boa-fé fiquem mitigados, sempre em benefício daquele que é a parte mais forte da relação. Não, o contrato de adesão ele existe, mas ele não serve para destruir aquilo que a Constituição Federal traz, que as leis ordinárias trazem. Esse foi um dos primeiros argumentos utilizados pela terceira turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia. Para que você possa entender, aquilo que as pessoas chamam de pequenas causas são procedimentos regidos pela Lei 9.099 de 95, juizados especiais. Juizados especiais são para causas até 40 salários mínimos. Quando você ingressa no primeiro grau e deseja recorrer, seja porque não se conformou com a sentença, que possa até mesmo ter sido favorável, mas com um valor abaixo daquele que você pretendia, ou que tenha definido algo que não era exatamente aquilo que você queria no começo, ou porque você perdeu inicialmente o processo, você recorre. E aí você recorre para uma turma recursal, que é o segundo grau dos juizados especiais. E a terceira turma recursal entendeu o seguinte: os artigos 423, 424 e 421 da Lei 10.406, que é o Código Civil, define que nos contratos de adesão, que são esses que eu mencionei anteriormente, existindo cláusulas ambíguas ou contraditórias, essas cláusulas elas devem ser interpretadas em favor do aderente, que, como eu falei, é a parte mais fraca. E existindo cláusulas que estipulem a renúncia a direitos fundamentais, você tem automaticamente a nulidade dessas cláusulas. Elas não são válidas, porque a liberdade contratual ela é restrita aos limites da função social do contrato. Em todos os negócios jurídicos, em todos os contratos, devem ser observados os princípios da boa-fé e da própria função social que aquele contrato retém em si próprio. Então, existindo cláusulas que venham a ferir direitos fundamentais, dentre eles, isso foi observado aqui, o do contraditório, você tem uma nulidade. No momento em que a Uber recebe a denúncia de que houve um assédio por parte do motorista, não há problema enquanto empresa responsável pelo serviço em tomar uma providência. No caso, até mesmo de bloqueio, eventualmente, do indivíduo, daquela matrícula, mas permitindo o contraditório, que é um princípio que está na Constituição Federal. No caso, em tela, a Uber tão somente bloqueou o rapaz, impedindo que permanecesse na plataforma e sem permitir a ele a formação da prova para desconstituir os fatos que a ele foram imputados. Aqui residiu uma afronta à Constituição e por isso o ato deveria ser revisto, segundo o entendimento da turma recursal. E a própria turma, ela se referiu também ao artigo 187 da mesma Lei 10.406, o Código Civil. Porque, ainda que exista o direito da plataforma em tomar uma atitude, esse direito ele tem que ser exercido dentro dos limites. A partir do momento em que há um excesso, então automaticamente há também um cometimento de ato ilícito. Isso é o que prevê o artigo 187 da Lei 10.406, o Código Civil. No momento em que o titular de um direito, ao exercer esse direito, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou sexual ou social, ou pela boa-fé ou pelos bons costumes, automaticamente
passa a existir também um ato ilícito. Razão pela qual a Uber, além de ter que reintegrar o motorista por não ter concedido a ele a possibilidade de ampla defesa, fica ela obrigada também a repará-lo civilmente. Porque no momento em que o rapaz tomou conhecimento acerca da denúncia, ele próprio foi até uma delegacia, lavrou um boletim de ocorrência, procurou mostrar todo o histórico dele de corridas. Eram milhares de corridas e nunca tinha sofrido nenhum tipo de denúncia. Ele buscou, por si próprio, mostrar a Uber que existia ali um equívoco. Enquanto do outro lado as passageiras sequer foram à polícia. E a própria Uber, por sua vez, não levou os fatos ao conhecimento de uma autoridade, o que em última análise poderia corroborar com uma falsa acusação perpetrada pelas passageiras. Então a Uber errou duplamente nesse caso, em não permitir o contraditório e em não levar também a versão das passageiras às autoridades competentes que poderiam até de maneira um pouco mais aprofundada investigar o caso. Então, uma série de erros que foram observados pelo Poder Judiciário e bem observados na minha opinião. E há também uma questão processual que enseja, inclusive, a gravação de um vídeo. Faz algum tempo que eu quero gravar um vídeo falando sobre ônus da prova, porque as pessoas têm uma confusão mental em relação a quem tem que provar o quê, que merece um pouco mais de atenção da minha parte aqui, sempre buscando elucidar questões muitas vezes controversas. O artigo 373 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, ele define numa primeira análise de quem é o ônus da prova. E segundo o artigo 373, inciso 1, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, no momento em que há a acusação, aquele que faz essa acusação precisa, de certa forma, comprová-la. E aquele que é acusado, geralmente aquele que se chama de réu, e aqui eu estou falando dentro de uma ótica processual, logicamente, ao réu cabe apresentar elementos que impeçam, modifiquem ou extinguam aquele direito supostamente existente no entendimento do autor. Claro, quando a Uber recebe a denúncia, não há processo estabelecido. Mas essa lógica tem que ser seguida. As passageiras deveriam apresentar algo que pudesse ensejar, basear aquela exclusão do motorista. Assim entendeu a desembargadora relatora do caso no Tribunal de Justiça da Bahia. Inclusive, ela teve esse entendimento por quê? Porque a relação entre a Uber e o condutor não pode ser considerada de consumo. Então não incidiriam as regras da Lei 8.078, CDC. Incidiriam, portanto, as leis relacionadas ao Código Civil, como eu tenho trazido até então. Então, ela entendeu que o ônus da prova cabia à plataforma, dentro do processo, aí sim, artigo 373, e a plataforma não levou ao juízo nenhum tipo de comprovação acerca dos fatos que foram imputados ao rapaz. E eu estou trazendo esse vídeo justamente pelo que aconteceu aqui em Florianópolis também nessa semana. Era para ter falado no começo, acabei esquecendo, a respeito de uma moça que imaginou estar sendo vítima de um sequestro porque ela falava que o rapaz estava pegando um caminho errado, o rapaz não respondia, parece que ela gritou, o rapaz também não falou nada e enquanto isso seguiu por um caminho diverso. A placa do carro do rapaz era diferente da placa indicada no aplicativo, a menina acabou abrindo a porta do carro, se jogando, depois fez uma denúncia e no final das contas o rapaz ele tem problemas auditivos e a plataforma parece que bloqueou o rapaz, enfim. Então eu estou trazendo esse caso até para que se possa, em outras situações, analisar os casos sobre a mesma ótica.
Então, falamos a respeito do impedimento do condutor em produzir prova, do histórico favorável, do ato das passageiras que não levaram ao fato autoridades competentes, não levaram a Uber também nenhuma outra comprovação que pudesse dar ensejo à retirada do rapaz do aplicativo. E aí, portanto, houve a condenação. E o valor da condenação foi, fala aí minha voz, R$10.000. Exatamente, R$10.000. Esse foi o valor da condenação. Ele até pediu, ele até pediu lucros cessantes, que eu já falei para vocês, é aquilo que a pessoa deixa de ganhar em razão de determinado prejuízo que possa ter experimentado. No caso, ele queria ganhar um determinado valor em decorrência do tempo que ele deixou de poder dirigir. Mas esse pedido foi negado porque, segundo a julgadora, não havia uma comprovação de rendimentos médios mensais. Então, não poderia ser arbitrada uma quantia de modo aleatório. Deixa eu ver aqui, só para a gente poder complementar o que eu falei. Esse trecho eu acho interessante, acompanha comigo. Os direitos e garantias individuais são oponíveis também nas relações entre particulares. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E o princípio da autonomia privada não está imune aos princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, como já decidido, e não possui caráter absoluto, sob pena de violação dos deveres da boa-fé objetiva e demais direitos constitucionais. Bom, eu até acho interessante que você repasse esse vídeo a outras pessoas que trabalham com aplicativos e eventualmente possam passar por uma situação como essa. Porque quando há o bloqueio, a pessoa muitas vezes fica sem saber o que fazer. Ela busca o judiciário, nem sempre no primeiro momento a decisão é favorável, como nesse caso específico não foi. A juíza de primeiro grau entendeu que a Uber poderia excluir o motorista em qualquer momento, desde que com um aviso prévio de 7 dias. Esse foi o entendimento da juíza de primeiro grau. Ela entendeu que independe de motivação e que isso inclusive está previsto no contrato, mas como eu falei, é um contrato de adesão e, tal como nesse caso, às vezes é preciso lutar um pouco mais. Nesse caso específico, no segundo grau, foi revertida a decisão, mas passe isso a outros motoristas de aplicativos, porque a pessoa que está debaixo de um sistema como esse, no qual ela não tem a possibilidade de alterar nada, ela se sente sozinha e às vezes num cenário de injustiça. Então, eu espero que esse programa possa ter ajudado alguém. Muito obrigado a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.